Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu sou o pastor William e queria deixar uma mensagem no seu coração. Eu, nos últimos dias, tenho vivido algumas experiências com Deus. Tenho vivido algumas experiências que Deus tem me dado. Como todos nós estamos vivendo o isolamento social, eu tenho ficado mais tempo com os meus filhos, com a minha família. E eu tive uma experiência muito legal e interessante nessa última semana. Eu aqui estava brincando com o Estevão, né, a gente jogando bola, andando de carrinho, bicicleta e fazendo tantas coisas. E eu comecei a conversar com ele em alguns momentos e eu comecei a sentir o quanto o Estevão é dependente do pai. O quanto o filho é dependente do pai. Para os meus filhos não tem mudado nada. Para os meus filhos, essa situação que tem acontecido não tem mudado nada nas atitudes deles. Eu percebo e percebi nesses momentos que para o Estevão, para a Roberta, eles continuam brincando, eles continuam fazendo o que eles já faziam. E a única coisa que aconteceu de diferente para eles é que eles estão ficando apenas em um único lugar. Mas nesse único lugar que eles estão ficando, as atitudes deles continuam a mesma. A vontade de brincar continua a mesma. A vontade de fazer algo, de trazer algo inovador continua a mesma. A alegria continua a mesma. Isso tudo eu comecei a analisar e Deus começou a tocar no meu coração algumas coisas. Isso tudo, sabe por quê? Porque eles são dependentes do Pai. Eles confiam no Pai. Em um dos momentos nós estávamos conversando, eu falei assim, meu filho, minha filha, mas vocês gostam, vocês não estão sentindo nada diferente? Ele falou assim, não papai, a gente acredita que nós estamos bem, você nos protege. E ali eu pude perceber o quanto o pai é essencial na vida do filho. E o quanto o filho, ele acredita no pai. Para eles está tudo normal. Para eles, eu como pai aqui nessa terra, na vida deles, eu sou o protetor. Eu sou aquele que vai defender, o que vai proteger. E na cabecinha deles, isso para eles basta, que coronavírus não vai pegar porque eu estou protegendo, assim como eu estou dando sustento para eles. E quando eu comecei a analisar isso, refletir, eu comecei a entender que nós precisamos ser desta forma com o nosso Pai Celeste, que é o Deus. Nós precisamos ter essa mesma atitude com Deus. Nós precisamos entender que Deus está acima de todas as coisas e Ele é o nosso Pai, nós somos o Filho. E Ele não vai deixar acontecer nada sobre as nossas vidas porque Ele é o Pai. Ele que provisiona, Ele que faz acontecer sobre as nossas vidas. Então eu comecei a analisar, entender e eu comecei a refletir e falei assim, Senhor, realmente nós precisamos acreditar mais, ter mais fé. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que vai nos proteger. Deus é o nosso Pai. Assim como o Estevão, assim como a Roberta, eles têm se sentido protegidos por mim como pai aqui nessa terra. Nós também precisamos sentir da mesma forma com Deus. Porque Deus é o nosso Pai, Deus é aquele que está nos guardando. E nós precisamos acreditar mais. Eu entendo que, tirando o isolamento social, nós precisaríamos estar continuando com tudo da mesma forma. Acreditando, tendo fé. Mas às vezes nós temos desanimado. Eu tenho conversado com algumas pessoas e elas têm desanimado. Eu tenho conversado com algumas pessoas e elas não estão querendo mais seguir em frente. Deixa eu te falar. Em Mateus capítulo 18, o Senhor diz que nós precisamos ser como criança. O Senhor diz que nós precisamos se converter e entender como crianças. Sabe por quê? A criança ela é dependente, a criança ela sente a necessidade da dependência e ela acredita no pai, ela confia no pai. Por mais que esteja passando situações difíceis, por mais que esteja com situações fora do normal, ela acredita que o pai não vai deixar nada acontecer com ela. Porque ela acredita no pai, que ela acredita que o pai está direcionando. Eu tive uma experiência muito interessante com os meus filhos. E eu queria compartilhar com vocês essa passagem. Que nós precisamos ser como crianças.
Nós precisamos ter o entendimento que somos dependentes do Pai. Nós precisamos ter o entendimento que nós sendo o Filho e Ele o Pai, Ele vai estar nos protegendo, Ele vai estar segurando. E o Filho sempre vai ter a proteção do Pai. E por mais que esteja difícil a caminhada com o Filho, eu nunca vou abandonar o meu Filho. Assim é o Senhor Jesus. Ele nunca vai te abandonar porque o Pai não abandona o Filho. Um pai não abandona um filho. Então eu queria te dizer neste momento que Deus é o seu Pai e você é o filho dele e Ele está com você. Em todos os momentos, Deus está contigo. Deus está com você. Então apenas creia que o Senhor vai fazer mais sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Deus te abençoe.